Bom dia, pessoal. Prazer enorme ter vocês aqui conosco. Eu sou a Flávia Maffei, sou diretora de vendas da Log. Estou aqui com dois incríveis profissionais aqui, e a gente vai falar bastante sobre logística reversa. Estou aqui com o Maurício Zweigenbaum, né, CEO e founder da Genius Return. E estou com o Paulo Silva, CEO da Conf. Bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite. Vamos começar, né, vocês fazendo uma breve apresentação de cada um? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Flávia, Ariel e Log. É um prazer estar aqui com o Paulo, falar um pouquinho de logística reversa. Eu sou CEO e founder da Genius Returns, é uma plataforma de automação e gestão de devoluções, focada em varejo e e-commerce, onde a gente tenta trazer uma experiência, tanto para o consumidor quanto para o varejista, mais simplificada desse processo. Falando um pouquinho da minha história, eu tenho esse espírito empreendedor que o Pedro falou anteriormente. Já tive vários empreendimentos diferentes, desde crédito consignado, papelaria, mas aonde eu realmente me encontrei foi no varejo online. Eu tenho mais ou menos 10 anos aí de varejo online, comecei meu primeiro e-commerce em 2010, onde a logística não era integrada, você tinha que imprimir etiqueta e colar na embalagem. De lá para cá, me especializei um pouco mais no marketing digital. Tive uma temporada em Portugal, onde eu trabalhei na Nestlé, em uma área totalmente diferente, na área de compras. Pude sentar um pouquinho do outro lado da cadeira, né, de estar com dinheiro na mão. E voltei para o Brasil em 2019 e assumi uma operação grande de e-commerce no Rio de Janeiro. Lá que eu comecei a ser muito confrontado com esse desafio da logística reversa, das devoluções e como isso impactava tanto a experiência do consumidor, como também o centro de custo das empresas, né? Quando a gente está falando de varejo, as margens são absurdamente apertadas e onde a gente puder extrair valor, a gente tem que extrair. Basicamente, é um pouquinho da minha trajetória. Excelente. E Paulo? Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado, Flávia, obrigado, Ariel, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou o CEO da Conf, né? Até o Pedro já falou um pouquinho mais cedo aqui da Conf, né? O Pedro já explicou bastante da questão do aplicativo. Mas o que a Conf faz, né? A Conf é uma empresa, é um ecossistema que atua dentro da jornada do e-commerce. Então, a gente atende no antes, no durante e no pós-venda. Então, a gente tem soluções de inteligência de mercado da Neotrust, a gente tem um aplicativo e tem também a After Sale, que é a nossa solução de logística reversa, que a gente atua em todo o processo de pós-venda, desde o rastreamento, né, do pedido, para dar essa boa experiência para o consumidor, até a troca, toda a automação da troca e devolução. Aí, falando um pouquinho aqui da minha história, eu sempre fui tecnologia, né? Então, e na Conf, nós temos 3 unidades, né? É uma startup de tecnologia, então esse é o meu background. Eu atuo já há mais de 22 anos nesse mercado de tecnologia. Passei muitos anos tocando, eu era head de analytics de grandes consultorias, passei por várias consultorias aqui brasileiras, e depois entrei na ClearSale, né? Em 2019, toquei por mais de 2 anos os produtos da ClearSale de e-commerce. Aí depois veio um grande projeto que eu toquei também, que foi a IPO, que foi uma delícia, que foi a IPO da ClearSale, que o Pedro também já falou um pouquinho aqui em 2021, e depois entrei aqui em 2022 nesse desafio da Conf para a gente escalar esse ecossistema aqui para todo mundo. Bom, excelente, obrigada. Vamos começar com você, Paulo, então. Como é que você entrou nesse mundo de logística reversa, né? Talvez para entender, e depois vai valer para você também, Maurício. E como é que você está enxergando hoje o contexto atual? Né? Quando a gente fala de logística reversa, como é que você realmente vê ela no momento, né, atual que a gente está? Legal. Bom, entrei nesse mundo lá na ClearSale, lá atrás. Então, a ClearSale, com a solução antifraude, a gente consegue ter uma visão do processo inteiro do e-commerce e muitas das dores que acontecem em tudo. E na logística reversa, especialmente, né, depois que eu entrei na Conf e vi bastante desse mundo e dessa questão da experiência, porque a gente tem esse olhar muito da experiência, o que o consumidor está fazendo e como que isso reflete em toda a cadeia, né? Falando um pouquinho de como eu enxergo esse mercado hoje. Ele tem muita oportunidade, muitas oportunidades. Eu acredito que ainda tem espaço para explorar demais esse mundo da logística reversa. A gente vê players, né, que crescem muito. Pô, montei uma empresa, uma logística, e cresceu muito, o caso do Meli, por exemplo. Então, assim, por que tem muita oportunidade, né?
Se você pega o próprio e-commerce, né, a gente tem o período antes da pandemia. Né, então, até dados da Neotrust aqui, que é a nossa outra unidade de negócio de inteligência. Espera aí, o e-commerce antes da pandemia, ele variava entre 4% a 5%. Né, o varejo digital, essa era a representatividade. Depois da pandemia, isso teve um boom muito grande. O varejo digital começou a representar de 8% a 9%. Então, o que aconteceu, né, nesse comportamento? Existiram muitos novos usuários, muitos novos consumidores que entraram neste mundo. E isso automaticamente mudou completamente o comportamento. E como que é agora, com esse dobro, né, já dobrou o tamanho disso daqui, isso gera uma série de oportunidades. Né? E, claro, também gera muitos problemas da logística reversa. Por quê? Porque a logística reversa, a gente está sempre naquele viés de experiência. Então, se você teve, né, todo mundo aqui já fez compras, né, tem um monte de varejista aqui. Mas, peraí, se eu tive uma boa experiência, por exemplo, nesse processo de troca, qual é a chance de você voltar e fazer uma compra de novo? É altíssima. E se você esperou 20 dias para chegar o teu produto lá no CD e aí alguém liberar, como vai ser essa experiência? Ou seja, a gente tem muita oportunidade de fazer isso virar de uma forma diferente. Tá? Boa, excelente, obrigada. Aí, pontos super válidos. E você, Maurício, como é que você entrou e como é que você vê o contexto atual? Então, acho que tudo que o Paulo falou faz total sentido. Eu entrei quando eu estava realmente nessa operação que eu assumi em 2019, que é uma operação similar à Calunga, né, um distribuidor de material de escritório. E a gente chegou no ápice do caos a montar um war room, uma sala com 6 pessoas só para tratar de reversa, reclame aqui e processo judicial. E aí que eu percebi que, assim, não dá para resolver esse problema assim. Fui buscar soluções no Brasil e fora e vi que tem realmente um mercado gigante. Está falando um mercado nos Estados Unidos de 800 bilhões de dólares de devolução. Tá? É algo... Nos Estados Unidos está bem à frente, né, assim, em termos de percentuais, tanto de participação do varejo digital no varejo físico, tanto quanto percentual de devolução. Então, é um mercado muito grande. E como é que eu vejo hoje a devolução? A gente tem muitos players entrando, e eu acho que a jornada de devolução, ela não é só... Ela é a experiência do consumidor, mas eu acho que a gente consegue dividir essa jornada de devolução em 3 jornadas, como eu vejo um pouco a minha percepção. Você tem a jornada do consumidor, que é essa que a gente trata de forma inicial, dar uma experiência melhor para esse cliente, qual vai ser a dor que esse cliente tem para fazer uma devolução. Você tem a jornada do produto, eu vou dar aqui um exemplo, eu fiz ano passado uma imersão em logística reversa. Imagino que as pessoas que conheçam a marca Air Jordan, da Nike. Para vocês terem ideia, se você devolver uma caixa, um Air Jordan com algum amassado na caixa, esse produto já não pode ser revendido, porque a caixa é considerado um item de colecionador. Então, um tênis de R$2.000 passa a ter um valor de 1.000 ou de 800. Então, você tem a jornada do consumidor, você tem a jornada do produto, como é que esse produto volta para a cadeia de suprimentos para ser revendido, se vai ser revendido com preço cheio, quanto você perde, né, nesse momento, você perde 3%, 4%, 5% de valor. E você tem uma jornada que ainda tem pouca gente olhando também, o Mercado Livre sai na frente, geralmente, em todas essas iniciativas. Você tem a jornada financeira, que impacta diretamente a satisfação do cliente, ou seja, como que esse cliente recebe esse ressarcimento, se ele recebe o produto, se ele recebe um vale. Hoje, o Mercado Livre ele te empurra, vamos dizer assim, ele faz um drive do cliente para o Mercado Pago, para que você possa receber o teu ressarcimento na conta digital que eles têm. Então, acho que você pode dividir essa jornada em 3 e tem um mundo de oportunidades nas 3. Tanto na experiência do consumidor, que a gente está trabalhando e melhorando, a jornada de produto, para a gente tentar reaproveitar o máximo de mercadoria possível, e a jornada financeira, porque impacta diretamente consumidores, varejistas e também o meio ambiente. Se a gente fala de devolução, tem toda a parte de SD, que agora as empresas grandes têm um pacto sério que eles têm que estar batendo todo ano. São mais de 16 milhões de toneladas de produto vão parar em aterro sanitário porque não foram devolvidos. Após se eu pedir para alguém levantar a mão, todo mundo deve ter uma peça de roupa no armário que ficou com preguiça de devolver, que está lá largada, mas assim, bom, não quero ter a apurrinhação de devolver. Então, a ideia é que a gente, com essas soluções, consiga facilitar essa jornada. Excelente ponto, com certeza, super válido. E daí, acho que até queria ouvir de vocês, a gente tem escutado muito falar de bracketing, né? É um comportamento novo onde uma pessoa compra, né, o mesmo produto, só que talvez em várias cores, em diferentes tamanhos,
escolhe e depois acaba devolvendo, né, o restante que realmente não lhe agrada. Na percepção de vocês, as marcas estão atentas a esse mercado? E como é que vocês conseguem, talvez, explicar um pouquinho para a gente a questão de custo envolvido? Porque daí você tem um custo a mais, né, de você mandar várias peças para depois você retornar, né? Não é simplesmente você mandar uma e depois, né, aquilo lá vai realmente finalizar, depois vai voltar várias. Como é que vocês veem isso hoje? Boa, Flávia. Bom, esse comportamento, cada dia que passa, ele está mais comum, né? E lidar com isso é um baita desafio. Por quê? Se você olha, né, de novo na questão da experiência do cliente, se você olha do ponto de vista da experiência, pô, legal, eu fui lá, comprei 5 camisetas e vou provar que eu gostei mais e vou depois devolver as outras 4 que eu não gostei. Só que como que fica essa questão do custo logístico para o varejista? Né? Na prática, isso tem um custo enorme, esse produto ele tem que retornar, essa venda ela vai ser, de certa forma, cancelada, e isso vai inflar muito o custo de frete que tem. E aí, se a gente pega o nosso mercado, qual é uma das principais motivos de decisão do consumidor na hora de escolher um produto? O custo do frete. Então, hoje, índices, né, de geral do nosso e-commerce, em torno de 56% do frete ele é gratuito. Então, quanto mais esse comportamento, né, do lado do varejista, né, olhando um pouquinho do lado do varejista, ele continuar acontecendo, esse custo, por outro lado, ele vai começar a ser inflado. Mas existem diversas outras alternativas aí que eu quero pegar, que é possível você começar a fazer. Trazendo só um pouquinho mais de dados que eu acho que é legal para a gente, né, começar aqui. Isso aqui é um pouquinho do que a gente tem da taxa de trocas e devoluções no nosso mercado hoje. Então, se você pega aqui, vou pegar mercado brasileiro, isso, dados nossos aqui. Então, se você pega, por exemplo, o mercado de moda, né, que é onde tem a maior taxa aí de trocas e devoluções, em torno de 10% a 11%. Legal. Aí, qual é o nosso mercado espelho hoje? Né? Como o Maurício bem começou a falar aqui. O nosso mercado espelho sempre é o mercado americano. O mercado americano está variando esta taxa em torno de 20% a 25%. Então, é sinal, se esse é o nosso espelho, é sinal que a gente tem ainda um grande caminho de crescimento nessa taxa de troca. Mas isso significa que a gente tem que sempre gastar mais dinheiro para fazer isso? Não. Né? Existem diversas alternativas para você conseguir não fazer isso. Então, por exemplo, tem várias que já estão funcionando. Tem um provador virtual que você consegue fazer, tem loja, aí a gente entra na questão muito da omnicanalidade. Né? Eu vou na loja física, você começa a fazer essa integração. Eu vou na loja física, eu consigo ver aquele produto, mas eu prefiro comprar online, porque o desconto é maior, ou porque eu gostei mais, a minha experiência é melhor. Né? Aqui na palestra anterior, eles falaram muito, né, da questão da Amazon, a obsessão de entregar muito rápido. Cada dia que passa, isso está acontecendo mais. Né? Eu acabei de falar que muitos novos usuários entraram, ou seja, o nosso mercado digital ele cresceu muito. Então, a gente precisa começar a olhar para essa questão da omnicanalidade como uma alternativa para que a gente possa reduzir um pouco desse custo. Né? E aí as coisas continuarem sendo viáveis do ponto de vista tanto da experiência, porque tem um largo caminho para isso crescer ainda. O famoso retira em loja, quem nunca fez uma compra aqui e falou, vou retirar em loja porque eu não quero pagar, de repente, o custo de frete. Isso está, cada dia que passa, isso está sendo mais comum, e essa integração do físico com o digital é o que está indo muito bem, hoje em dia. E você, Maurício, como é que você vê? Concordo com tudo que o Paulo trouxe. Retomando um pouquinho do bracketing que você falou, é um comportamento que já existia com aumento, mas a pandemia aumentou, acelerou muito esse processo. As pessoas hoje usam um quarto como um provador, né, como uma cabine de loja. Então, você compra 3 camisas, vai para o seu quarto, experimenta, e como se fosse no balcão devolver as 2, você vai e devolve online, né, através de uma devolução, as outras 2 que não ficaram boas. Então, esse é um comportamento que não vai diminuir. Eu falo sempre, assim como a Log, tudo que está relacionado à entrega e devolução, enquanto você não tiver teletransporte,
você nunca vai conseguir resolver, ou é teletransporte ou uma impressora 3D, né, que imprime a camisa na casa do cliente. Quando você não tiver essas duas coisas, você vai ter entrega e você vai ter reversa. Tá? Então, o que a gente pode olhar como estratégias, para melhorar isso? Como o Paulo falou, provador virtual. Eu como já fui do outro lado, como era gestor de e-commerce, eu acho que assim, uma coisa que poucos varejistas fazem com excelência é ter uma página de produto excepcional, com detalhes de fotos, mas não é 3 fotos de um tênis, é foto da lingueta, é foto do solado, é foto do cadarço. É realmente para você alinhar a expectativa do cliente que está comprando online com o que vai chegar na casa dele. Eu acho que alinhamento de expectativa nunca faz mal. Então, caprichar nessas fotos, na descrição, na usabilidade desse produto. E aí tem uma oportunidade grande que algumas marcas estão se aproveitando desse processo do bracketing, que é meio que o bracketing reverso. Você tem marcas lá fora, como a Warby Parker, aqui no Brasil, as Herezes, onde você pode encomendar 5 pares de óculos e experimenta os óculos na sua casa e você devolve os que você não quer. Então, é uma forma ativa de promover o bracketing, onde você embute na tua venda a logística reversa. E os dados que a gente tem é que, em média, os clientes ficam com 2,6 é uma média, não fica com um par quebrado, mas fica com 2,6 pares de óculos. É um aumento de mais de 55% em relação a uma venda normal do e-commerce. A pessoa entrou para comprar um óculos, foi com 2,6 óculos, porque ela foi para casa e experimentou. Eu até brinquei no nosso papo, né, que a gente fez antes, que tem uma coisa que muitas lojas de varejo fazem de moda, que é a malinha do vendedor, que manda para sua casa. Não deixa de ser uma forma de bracketing. Você manda ali, claro, quanto mais inteligência você puder botar nesse processo, com o CRM, colocando o tamanho dessa pessoa, os gostos, como foi a última compra dela, claro, você vai conseguir converter muito mais do que você está enviando para o cliente. Então, acho que tem formas de você diminuir. Uma coisa que eu também trouxe, que assim, apesar do provador virtual funcionar, eu já fui gestor de e-commerce de uma marca de moda masculina. Isso é engraçado, não sei quem trabalha com moda, mas a gente fazia camisa social e tinham 6 ou 7 confecções diferentes como fornecedor de camisa social. Então, mesmo com provador digital, você ainda vai ter devolução, porque você vai ter diferenças de tabela de medidas entre um fornecedor e outro, a não ser que você tenha um único fornecedor. Então, acho que a unificação dessas tabelas também é importante. E mais uma vez, é um problema que só vai crescer. Eu imagino que a gente, nos próximos anos, vai estar bem próximo dos 20%, 25%, que já está nos Estados Unidos de devolução. E é um mercado gigante que a gente tem. Não adianta fechar o olho, sabe? A gente, às vezes, fala com as marcas, elas querem só tirar o problema da frente. Eu acho que é muito importante ser proativo. Estava falando isso com o Paulo também. São poucas as marcas que fazem um estudo do comportamento de compra do cliente pós-experiência de devolução. É tipo assim, vamos olhar para esse cliente, fazer um corte de cliente, olhar quem passou pela devolução e como é que foi o comportamento de compra dele. Ele teve uma taxa de recompra maior ou menor? Ele teve um ticket de médio de carrinho aumentado ou diminuído? Porque aí a gente vai conseguir entender se a gente está fazendo um bom trabalho e se mesmo com bracketing esse cliente tem um LTV alto. Se você fideliza, né, ele. Exatamente. E até uma dúvida sobre o bracketing. Vocês enxergam que daí tem a ver mais com algum nicho específico? Né? Com certeza. Né? O nicho de moda, calçado e acessório é onde você vai ter as maiores taxas. Mas assim, mesmo sendo as categorias que a gente olha ali com as maiores taxas, assim, é uma dor que é muito grande pelo volume, mas se você pensar na dor do eletrônico, cara, é uma dor gigante pelo custo, porque você fazer uma devolução de uma televisão ou de uma geladeira é outro bicho. Assim, você tem que agendar a coleta, e aí você pode ter uma coleta que não é bem sucedida, se aquilo tem alguma falha na devolução, você vai perder um produto de 10, 15 mil reais. Então, apesar da taxa de eletrônicos ser menor, tem algumas categorias, joias, por exemplo, que você tem que ter um cuidado muito maior até do que numa peça de moda praia de 100 reais. Então, apesar de ter percentuais diferentes, tem que olhar para todas elas com um carinho específico. Só complementando, concordo 100% com o Maurício falou. Se a gente pega, né, tem um caso que a gente está tratando, o que acontece? Eletrodoméstico, né, exatamente. Os volumosos. Tem diversos varejistas que estão optando em falar, putz, a minha geladeira vem com um problema, meu fogão veio com um problema, veio amassado. Tem diversos varejistas que estão dando a opção para o cliente falar o seguinte, fica com ele e eu vou te dar um voucher de mais R$1.000, você vem aqui e compra.
Para quê? Para que ele não precise ir retirar esse produto que tem um altíssimo custo. Então, e isso daqui, obviamente, foi estudado e tem uma boa margem para eles. Então, sempre tem alternativa. Mesmo nesses casos, como que eu vou operacionalizar essa troca desses volumosos, que isso aqui é muito caro, o custo logístico de transporte? Não, tem formas. Sempre tem formas, como o Maurício colocou esses cases que são fantásticos. Esses varejistas também estão indo por esse caminho e acaba gerando um alto nível de satisfação. Esses, inclusive, geram um altíssimo nível de satisfação desses clientes. Eles voltam lá, tem um voucher grande, eles compram e, na prática, eles vão comprar mais. Né? Bom, ótimo ponto. E acho que até amarrando um pouquinho, Paulo, com isso, a gente vê que a logística reversa ela também pode ser um lugar para você ter lucro, e é o que vocês falaram, né? Ter bastante retenção. Até se a gente pudesse dar a dica, né, aqui para vários clientes, quais boas práticas vocês acham fundamentais, né, que realmente a empresa tenha quando a gente pensa em logística reversa? Se tiverem mais exemplos também para compartilhar, acho que é super bacana, enriquece bastante. Mas acho que é muito entender, né, com a experiência que vocês dois já têm, quais boas práticas que realmente valem a pena, são fundamentais para realmente a gente conseguir pensar em lucro e retenção. Perfeito. Bom, vou começar aqui. As básicas. Vou começar pelas básicas. E muitos varejistas, mesmo hoje em dia, acabam não usando esta prática, que é o quê? O cliente quer fazer uma devolução. Legal. Então, ao invés de eu aceitar essa devolução, eu vou oferecer um voucher para ele. Legal. Se você faz esse simples movimento do voucher, você consegue reter muito, no mínimo 30% de retenção. Estou falando da retenção, ou seja, a pessoa ia lá, ela iria devolver. Eu quero meu dinheiro de volta. Pelo menos 30% vai aceitar pegar esse voucher. E, a partir do momento que a pessoa pega esse voucher, ele vai precisar usar esse voucher. Ele consegue taxas de upsell de acima de 50% a 60%. Ou seja, ele evitou uma perda no mínimo de 30%, e, em cima desses 30%, ele conseguiu fazer pelo menos mais 60% de upsell. Ou seja, é uma estratégia super simples, aqui não tem nenhum rocket science, mas é uma prática que todo mundo precisaria começar a aderir, porque tem muito resultado. Você consegue fidelizar, você consegue colocar... Aí a gente entra num outro layer, que é da hiperpersonalização. Legal, você que tem o meu voucher, então eu já te conheço, eu conheço o seu comportamento, e quando a gente está falando de digital, é muito mais fácil a gente entender um pouco disso, e eu começo a fazer muitas promoções segmentadas para aquele cliente, para que ele gaste aquilo e consiga ainda tirar maior proveito e melhorar a experiência dele. Então, existem diversas formas que você consegue fazer para você ter isso. Outra coisa que eu acho que é legal citar aqui taxa de recompra, né? Isso é algo que também não são muitos varejistas que olham, que observam isso. Então, qual que é a taxa de recompra? Legal. Então, a Flávia foi e comprou um produto hoje. Perfeito. Como será que foi a experiência da Flávia? Daqui a quanto tempo a Flávia vai voltar a fazer uma compra? Todos os dados que a gente tem aqui, a gente vê o quanto essa experiência da logística reversa faz com que a pessoa volte ou não volte a fazer a compra. Não é só preço, nem tudo é só preço. Então, eu acho que esses 2 pontos é de reflexão. Excelente. E você, Maurício? Complementando essa parte da recompra, os dados que a gente tem da Associação Americana de Logística Reversa são 42% dentro de 120 dias, se você tiver uma experiência de troca, não digo nem experiência de compra. Se a sua experiência de troca for autoatendimento, que é o que a experiência do consumidor, sem impressão, sem label, que também aqui no Brasil é uma prática comum, né? Os Correios já colocaram isso como default. Então, hoje, se você tiver que imprimir alguma coisa, ninguém tem mais impressora em casa. Então, autoatendimento, sem label, free shipping, ou seja, o varejista paga por essa operação, e sem caixa, que é uma coisa que a gente está tentando ainda andar um caminho aqui. Se você tem esses 4 pilares, a taxa de recompra é 42% dentro de 120 dias, depois de uma troca. É muito alta. Isso são dados com muitos varejistas, então, assim, vale a pena olhar. Acrescentando um pouquinho dessas melhores práticas, tem algumas coisas muito simples, tá? Assim, todo mundo aqui deve ter experiência de entrar num site e não achar a política de troca. Sim, por mais ridículo que seja. As pessoas escondem, os varejistas escondem a política de troca.
Eu acho que é o contrário. Como a gente faz muito com a última milha, de fazer com que a logística seja um asset de marketing, olha, você vai comprar comigo porque eu te entrego rápido e te entrego barato. A mesma coisa deveria ser com a logística reversa. Todo site deveria ter no rodapé ou alto um botão de troca bem fácil e trocamos rápido, trocamos simples. Um caso muito famoso, acho que a galera que não deve ter idade para saber, mas assim, é a Zappos, que é uma empresa que foi comprada pela Amazon, que eles davam 360 dias, sem perguntas, para devolução. E eles usavam esse statement você pode devolver qualquer coisa em 360 dias como um puta asset de marketing, com um mega asset de marketing, desculpa, gente. Carioca é fogo. Então, não esconder a política de troca, fazer da política de troca um asset de marketing. Tem algumas outras coisas muito básicas, como eu falei, a descrição do produto, fotos do produto. Uma coisa também que tem muitas marcas, você entra na política de troca, parece que foi escrita por um advogado. Você tem um texto corrido, com 10 parágrafos, a pessoa não consegue. Então, entregar um texto mais palatável para esse cliente, saber como se direcionar nesse momento da política de troca e tentar ter uma experiência com a menor fricção possível. Imagino que todo mundo aqui é cliente de Mercado Livre, eu sou. Para mim, no Brasil, hoje é uma das melhores experiências de devolução que existe, tanto pelos pontos de devolução que você tem, pela rapidez e pela forma como eles conhecem os clientes, eles conseguem até antecipar a devolução do dinheiro de acordo com o score ou o rating que eles fazem desse cliente. Então, tentar melhorar cada vez mais essa experiência, não esconde, usa como asset de marketing e, basicamente, com isso, você vai conseguir ter uma taxa de recompra maior e um LTV melhor desse cliente. Excelente. E vocês acham até também a questão de você já disponibilizar, talvez não o voucher, né, mas é o que você falou no começo, né? Ao invés de você esperar 20 dias, 30 dias o produto chegar no CD, mas você já disponibilizar para o cliente, já a opção dele já fazer a recompra, já ter o crédito ali também já eu acho ali, que tanto com certeza, é um quanto dos principais ali que vai, daí você já consegue amarrar. eu acho que tanto a Gênios quanto a Conf, com a After, a gente tem gatilhos e formas de antecipar o dinheiro para esse cliente. A Conf deve ter um método, eu tenho meus gatilhos na Gênios, mas a gente sabe que, com certeza, são duas grandes dores. Tá? Assim, o que mais dói para o consumidor na reversa são disparados. A primeira, como que ele vai devolver, se ele vai ter que entrar numa fila, se ele vai ter que ir nos correios, se ele vai ter que pegar um carro. Então, a primeira é a dor física, de como ele vai realmente devolver, vai ter que embalar, pegar uma caixa. É a primeira, o que mais dói. E a segunda é o din-din no bolso. Quanto tempo demora para o dinheiro ou para o vale ser colocado na conta dele. Então, o que mais dói é isso, é o físico e o bolso. Se você resolve essas duas dores, o cliente vai ficar... Por isso que, às vezes os varejistas têm conversa, a gente fala com eles o dia inteiro. Não, mas essa frase no meio... Eu falei, cara, essa frase no meio, tudo bem, é importante. Mas, assim, cara, esquece. Você tem essa frase... Você tem um e-mail de devolução todo lindo. Isso demora 30 dias para devolver o dinheiro, esquece o teu e-mail. Experiência horrível. Sabe? Então, assim, a gente, às vezes, se preocupa muito com perfumaria, e o básico é isso, é devolver rápido e devolver de forma eficaz. Perfeito, né? Aí, ó, uma reflexão, né? Quem nunca aqui comprou um produto online e desistiu de fazer a troca? Muito, porque, peraí, não, putz, eu vou ter que embalar, vou ter que ir no correio, não, peraí, ele vai ter que chegar lá no CD do varejista para depois ele liberar isso daqui para mim, beleza, então deixa para lá. Né? Eu sou um caso desse, eu deixa para lá, não quero mais saber. Então, assim, olha como que esse comportamento acabou. Essa pessoa não vai voltar mais nessa loja, ele não vai comprar. Acabou. A experiência foi rompida nesse momento. Então, existem diversos mecanismos. Espera aí, então, a gente tem aqui a Genius também, mas assim, eu tenho ferramentas onde eu posso conseguir entender esse perfil desse cliente. Será que para esse cliente eu posso liberar? Legal, eu conheço já esse cliente. Será que para este daqui, para este perfil, eu posso fazer? Eu sei que eu não vou ter fraude lá, não vai chegar, né, uma pedra dentro da caixa. Então, existem diversas ferramentas hoje que já ajudam o varejista a conseguir tirar um pouco desse bloqueio e um pouco dessa experiência, esse tempo. O tempo ele é muito ruim. Né? E outra coisa também que eu falei no começo, mas acho que é legal citar, dos showrooms. Né? Então, o caso da Electrolux também, que eu acho que é super legal.
Se eu tenho um show, eu não sei como que é aquele determinado produto. Eu vou na loja, eu vou ter a experiência. Ou seja, agora nós temos lojas para as pessoas irem lá, olhar o produto sem estoque. Ele vai lá, ele vai olhar aquele produto, ele vai sentir, putz, gostei. É exatamente isso que eu quero. Aí ele volta. Depois, na conveniência dele, eis a beleza do e-commerce, né? Isso que nos apaixona, eu volto lá e compro no meu momento que eu quiser, né? E recebo na minha casa. Então, acho que complementa. Excelente. No final, tudo se resume à experiência, né? De todos os lados, né? Sempre a gente está falando de experiência do cliente, que é o que vai realmente, né, direcionar ali a compra, a recompra, né? E a utilização do produto em si. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a participação de todos. Queria chamar o Ariel até também aqui para vir com a gente. Cadê Ariel? Primeiro, queria agradecer Paulo, Maurício também pela presença. Acho que foi um papo super gostoso. Espero ter contribuído aí bastante, né? Enriquecer aí, né, todo mundo, né, com vários insights super relevantes. Obrigada mais uma vez.